Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a radiciação. Preparados? Então vamos lá. A radiciação é um conjunto de regras, de normas que trabalham com as raízes. Mas vamos tentar entender primeiro de onde vêm essas raízes. A raiz pode aparecer como solução de uma equação do segundo grau, por exemplo, ou do terceiro, quarto ou quinto grau. No nosso exemplo, nós temos uma equação do tipo x² igual a 3. Se a gente trabalhar apenas com as soluções positivas, aqui nós temos como solução dessa equação que x será igual a raiz quadrada de 3. Ou, se nós tivermos a equação x² igual a 5, nós teremos aqui, por exemplo, como solução que x é igual a raiz cúbica de 5. Mas nós também podemos entender que a raiz seja uma outra forma de escrever uma potência onde o expoente é fracionário. Então, pessoal, vamos verificar como que nós podemos transformar uma potência de expoente fracionário em uma raiz. Bom, aqui no nosso exemplo, nós temos um número a elevado a uma fração pq. Bem, notem que a base dessa potência se transforma no radicando dessa raiz. O nominador do expoente ele passa a ser o expoente do radicando, e o denominador desse expoente passa a ser o que nós chamamos de índice da raiz. Vamos ver alguns exemplos. 2 elevado a 3/4. Aqui nós teremos uma raiz em que o radicando é 2, o expoente do radicando é 3 e o índice dessa raiz é 4. Nós lemos da seguinte forma: raiz quarta de 2 ao cubo. 3 elevado a 2/5. Isso aqui eu posso transformar numa raiz em que o radicando é 3, o expoente desse radicando é 2 e o índice da raiz é 5. Aqui lemos raiz quinta de 3 ao quadrado. E por fim, 2 elevado a meio. Aqui nós temos uma raiz em que o radicando é 2, o expoente do radicando é 1 e o índice é 2. Então aqui nós lemos raiz quadrada de 2 elevado à primeira. Notem que aqui, pessoal, nas raízes quadradas, nós não precisamos escrever o número 2 como índice. Nós podemos omitir essa informação. Então, lembre-se, sempre que não tiver nada escrito no índice, subentende-se que ele é 2. Tudo bem? Agora vamos às propriedades das raízes. A primeira delas fala a respeito do produto de raízes de mesmo índice. Veja no exemplo. Raiz de índice m de A vezes raiz de índice m de B. Bom, o resultado disso será raiz de índice m de A vezes B. Notem, pessoal, que eu consigo juntar as duas raízes, ou o produto dessas raízes, numa única raiz. Repare que isso pode facilitar muito a nossa vida na resolução dos exercícios. Vamos a um exemplo. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Isso é o mesmo que raiz cúbica de 2 vezes 4, portanto, raiz cúbica de 8. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 3 vezes 5, que é igual a raiz quadrada de 15. Bem, mas se nós temos uma propriedade que fala a respeito do produto, nós também teremos uma propriedade que fala a respeito do quociente. Então aqui nós temos o quociente de raízes de mesmo índice. Então aqui no nosso exemplo, raiz de índice m de A dividido por raiz de índice m de B. Aqui o resultado disso é o mesmo que raiz de índice m de A sobre B. Vamos a alguns exemplos. Raiz cúbica de 10 dividido por raiz cúbica de 2. Isso é o mesmo que raiz cúbica de 10 dividido por 2, que é o mesmo que raiz cúbica de 5. Em seguida, nós temos raiz quarta de 75 dividido por raiz quarta de 3. Isso é o mesmo que raiz quarta de 75 dividido por 3, portanto, raiz quarta de 25. A próxima propriedade fala a respeito do que nós chamamos de raiz de raiz. Dê uma olhadinha na tela. Raiz de índice m de raiz de índice m de A. Quando nós tivermos essa situação, pessoal, nós também poderemos
ter uma única raiz. Só que olha o que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar os índices dessas raízes. Portanto, o resultado disso é uma raiz cujo índice é m vezes n e o mesmo radicando, no caso o a. Vamos a alguns exemplos. Raiz cúbica de raiz quarta de 2. Isso será o mesmo que raiz de índice 3 vezes 4 de 2. Portanto, raiz 12ª de 2. Outro exemplo. Raiz quinta da raiz quadrada de 7. Isso será o mesmo de raiz em que o índice é o produto de 5 e 2 e radicando 7. Portanto, raiz 10ª de 7. A próxima propriedade fala a respeito do que nós chamamos de potência de raiz. Ou seja, é quando uma raiz é elevado a um expoente. Vejam esse exemplo. Raiz de índice m de a, tudo isso elevado a p. Isso é o mesmo que raiz de índice m de a elevado a p. Notem, pessoal, que elevar uma raiz a um expoente p é o mesmo que elevar o radicando a esse expoente p. Vamos a alguns exemplos. Raiz cúbica de 2, tudo isso elevado à quarta potência. Isso é o mesmo que raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. E, portanto, raiz cúbica de 16. Depois, raiz quadrada de 3 ao cubo. Isso é o mesmo que raiz quadrada de 3 ao cubo, que é o mesmo que raiz quadrada de 27. A próxima propriedade fala a respeito da simplificação do expoente do radicando e do índice da raiz. Mas claro, pessoal, isso só vai acontecer quando eles forem múltiplos de um número comum. Bom, dá uma olhadinha nesse exemplo. Supondo que eu tenha uma raiz de índice m de a elevado a n e que esses dois números, m e n, sejam múltiplos de p, então eu vou poder simplificar tanto m quanto n por p. Bem, vamos ver um exemplo numérico que fica mais fácil para a gente entender. Dá uma olhadinha na tela. Raiz 10ª de 3 à quinta. Notem, pessoal, que o índice 10 e o expoente 5, eles são múltiplos de 5. Então eu posso simplificar ambos por 5. Então aqui nós teremos 10 dividido por 5, 5 dividido por 5, e a simplificação disso tudo é uma raiz quadrada de 3. Depois, olha esse caso, o índice é 30 e o expoente do radicando é 10. Por quanto que eu consigo dividir? Por 10. E aí então, ó, dividindo 30 e 10 por 10, nós teremos raiz cúbica de 5. Tudo bem? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo e ajude a divulgar nas redes sociais. Obrigado e até uma próxima.